Estás em mute, Inês. Agora sim. Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief. 945 dias depois, 2 anos e meio depois do Grande Prémio de Abu Dhabi, terminou a travessia no deserto. Lewis Hamilton venceu o Grande Prémio de Silverstone. João Amaral, começo já por aí, antes de cumprimentar, ou cumprimentando também quem nos ouve em direto e em diferido. Se de alguma forma sentiste que esta vitória foi mais do que uma vitória para Lewis Hamilton. Olá, Inês. Boa tarde para ti e para todos que nos estão a ver e para todos que nos vão ver em diferido também. Sim, isso foi, claro que foi. Não foi uma vitória normal no sentido de ser só uma vitória numa corrida, quer dizer, comparemos com a vitória do Russell da semana passada, foi muito mais do que isso, por um sem número de razões, porque foi em Inglaterra e, portanto, é um piloto da casa a vencer no seu grande prémio, porque foi o Lewis Hamilton, dissemos isso a semana passada, esta semana já, nós fizemos o debrief da corrida da semana passada, já esta semana, 2 debriefs no espaço de 6 ou 7 dias, é recorde também. É verdade. Foi o Lewis Hamilton é porventura a figura maior do desporto do ponto de vista mediático, portanto qualquer vitória do Lewis Hamilton tem sempre essa carga, mas caramba, é como tu dizes, foram 2 anos e meio desde que ele ganhou em Jeddah, acho eu, tinha sido a última. Foram 2 anos e meio, o próprio Jenson Button diz isso com muita graça na entrevista que lhe faz no pós-corrida. Nunca pensei que passasses tanto tempo sem ganhar uma corrida. É impensável para quem andava na Fórmula 1, era impensável para quem via Fórmula 1, porque o Lewis Hamilton, mesmo nos anos em que tinha um carro mau, é o caso de 2009, por exemplo, é o caso de 2013, claramente, arranjava maneira de ganhar corridas. O talento está lá e, portanto, quer o talento para conduzir carros de Fórmula 1, quer o talento para escolher equipas cujos carros menos competitivos ainda são, apesar de tudo, capazes de ganhar pelo menos uma corrida por ano, sempre esteve lá, não deixou de estar nestes 2 anos e meio, mas a carga emocional que vem destes 2 anos e meio de ausência do lugar mais alto do pódio, o facto de ter ganho a última corrida em 2021, mesmo antes de perder aquilo que ele achava que ia ser o 8º campeonato do mundo, a forma como perdeu essa corrida em Abu Dhabi, não ganhou a corrida, não ganhou o campeonato do mundo, tudo isso trazia até hoje, não quer dizer que tenha desaparecido, mas uma carga emocional tremenda. Por outro lado, tornou-se o piloto que mais corridas ganhou no mesmo circuito. São 9 vitórias naquele circuito e se 8 que ele tinha ex-aequo com o Schumacher, ainda que no caso dele em 2 pistas, já eram muitas, 9 é um cenário de sonho. Quer dizer, eu acho que falando daquilo que se passou hoje, não em pista, mas na parte que bem perguntaste, a parte emocional, a parte contextual, a parte que extravasa o que é só o desporto, eu acho que o Hamilton hoje fez aquilo que é o sonho de criança de qualquer pessoa que acha que um dia vai ser piloto de Fórmula 1, é ganhar 9 corridas em casa, é uma coisa... É ter outra vez 5 anos, ou 6 ou 7 e imaginar isto vai-me acontecer e vou ser o maior da criação. Ele não se tornou melhor por causa disto hoje, mas tem todo o direito de se sentir o maior hoje até ao fim do dia. Merece inteiramente sentir-se assim. Até pela forma como ganhou, não é? Ou seja, não é só ganhar a corrida, volto a dizer o mesmo, nunca se duvidou minimamente do talento do homem, é um piloto extraordinário, é um predestinado, é um dos maiores de sempre e vai motivar durante muitos anos grandes discussões. Tenho esperança que daqui a 50 ou 60 anos alguém diga, epá, nunca ouvi correr, mas esse, como eu digo do Jim Clark, nunca vi o Jim Clark correr, sem ser clipes curtinhos, mas tenho a noção de que o Jim Clark era um dos maiores de sempre, como era o Fangio, e o Hamilton vai ser dessas pessoas, e ainda bem, merece-o. A forma como ganhou, numa pista seca, molhada, numas circunstâncias que eram perfeitas para ele, numa equipa que ela própria está a recuperar depois de muito tempo de ser muito pouco competitiva, é verdade, tinha ganho uma corrida nesse interregno, já estou a tirar a da Áustria da semana passada, que já não conta, mas a do Brasil 2022, mas tudo isso transforma esta vitória em muito mais do que aqueles 25 pontos que ele fez e ter recebido o troféu e ter ganho a corrida. Foi uma festa francamente bonita, citando ou parafraseando o Chico Buarque, e foi bom ver. Foi a história de Fórmula 1 que nós vimos acontecer hoje. Justamente, eu tenho que partilhar, não resisto. Quem acompanha este podcast sabe minimamente, ou deverá saber, que o meu piloto favorito é Max Verstappen, que em particular, durante a época, o campeonato de 2021,
torci ferozmente por Max Verstappen e contra Lewis Hamilton, mas nunca me considerei uma pessoa fanática nem por Max Verstappen, nem por qualquer outra figura ou clube ou o que seja, e essa ausência de fanatismo permite-me, de certa forma, tirar algum prazer da vitória de hoje de Lewis Hamilton, que eu queria que acontecesse. Partilhei numa das muitas mensagens de WhatsApp que troquei antes da corrida, que gostava que o Hamilton vencesse hoje. Felizmente isso aconteceu, apesar de na altura ter dito que considerava muito difícil. Agora continuo a achar que era difícil e que se alinharam aqui os astros, mas eu queria que o Hamilton vencesse esta corrida por vários fatores, desde logo pelo facto de, depois de Abu Dhabi ter atravessado um período particularmente difícil, porque vem de uma derrota não só de campeonato como de corrida problemática, polémica, já foi altamente discutida e não vou voltar a isso, mas acredito que ele no campeonato seguinte, no campeonato 2022, regressasse com aquela fome de vencer e de voltar a lutar e dar luta, e de repente depara-se com um carro que não é minimamente competitivo e começa ali a sua travessia no deserto. Gera-se uma série de expectativas desde então de que o carro vai melhorar, de que os updates vão funcionar, e acabam por nunca funcionar, e de repente nós temos uma pessoa, ou neste caso um desportista, um atleta habituado a vencer e habituado a vencer constantemente, que passa a estar obrigado a habituar-se a lidar com a derrota constantemente e a gerir expectativas de forma constante. E isso acredito que para um piloto como o Hamilton, que viveu da vitória e que estava habituado a vencer, seja particularmente difícil de gerir. Aliás, ele hoje inclusivamente diz que houve momentos em que achou que já não era bom o suficiente. Em cima disso, ainda assistiu à equipa nos seus pequenos dois rasgos de sucesso, a vencer com o seu companheiro de equipa, Brasil, como já referiu o João Amaral, e mais recentemente na Áustria, e portanto acho que eu gosto de histórias bonitas no desporto, e acho que 945 dias depois este era o melhor sítio para Lewis Hamilton vencer um grande prémio, a última corrida pela Mercedes, uma equipa que lhe deu tanto e ele deu tanto à Mercedes, em casa, em Silverstone, e independentemente de quem seja o nosso piloto favorito ou a nossa equipa favorita, acho que qualquer amante de Fórmula 1 hoje ficou satisfeito por ver Lewis Hamilton vencer, e as lágrimas do piloto, ou pelo menos a emoção do piloto no final da corrida, acho que são bastante elucidativas do peso que lhe saiu de cima, da pressão que lhe saiu de cima, depois de tudo aquilo que aconteceu nos últimos 2 anos e meio, a começar no Grande Prémio de Abu Dhabi. É uma vitória de Lewis Hamilton, que também é, sobretudo, uma derrota da McLaren, que teve durante várias voltas a corrida na mão, inclusivamente com os dois pilotos na primeira e na segunda posição. E é neste encadeamento, João Amaral, que te pergunto se a vitória de hoje de Lewis Hamilton marca de certa forma a diferença entre uma equipa que sabe executar a todos os níveis e uma equipa que, no que diz respeito, por exemplo, a estratégia de paragem, ainda tem alguns degraus para subir neste nível. Eh, Mais do que na estratégia de paragem só, eu acho que é um bocadinho mais do que isso. Vou citar um comentário que não é meu, peço desculpa que eu não me lembro de quem fez o comentário, mas li durante a tarde. A McLaren tem provavelmente o melhor carro do campeonato, a par do Red Bull, ou melhor que o Red Bull já, há uns tempos. E desde que isso se tornou óbvio, ganhou uma corrida. A Mercedes recuperou muito recentemente alguma competitividade. Não sei se tem o carro mais rápido, às vezes tem, outras vezes não. É um carro ainda inconstante, e desde que recuperou parte da competitividade perdida, ganhou 2 corridas. Isso diz-nos muito sobre a capacidade das estruturas de que estamos a falar. E a Mercedes continua a ser, dissemos-lo aqui ao longo
2 anos e qualquer coisa que fazemos isto, que a Mercedes continua a ser uma equipa extraordinária, quer do ponto de vista da engenharia, quer da engenharia necessária para que funcione bem, porque a engenharia não é só desenhar um chassi, uma caixa de velocidades, essa parte é a parte visível da engenharia. Há uma engenharia em tudo o resto que as equipas fazem, nas paragens nas boxes, no momento em que as chamam, na estratégia, na forma como estão automatizados os procedimentos humanos de todas aquelas pessoas. Sim, a Mercedes continua a ser, para mim, com a Red Bull, a melhor equipa de Fórmula 1 e a McLaren está a provar que está uns furos abaixo e que ainda não deu esse passo em frente. Há uma imagem no fim da corrida, há várias que vão ficar na memória, mas há uma que a mim me marcou particularmente. Sabes que eu tenho uma memória muito visual, não é uma memória muito... apesar de me lembrar de coisas, lembro-me porque as vejo na minha cabeça. Quando no fim da corrida eles saem dos carros e o Norris está inclinado para a frente sobre aquela pequena mesa onde eles têm o boné e as toalhas e por aí fora, essa imagem marca este grande prémio da Grã-Bretanha para mim, mais do que qualquer outra. E não é porque o grande prémio seja este grande prémio tenha sido triste, pelo contrário, foi uma corrida fantástica, com muitas coisas boas em pista. Fez-me lembrar muito o grande prémio da Inglaterra de 2003 e quem nos está a ver e não via Fórmula 1 na altura, recomendo sinceramente que veja os highlights pelo menos, porque é uma corrida extraordinária. Ganha pelo Rubens Barrichello com uma pista molhada e uma pista seca como hoje. A imagem do Norris debruçado sobre tudo aquilo não é só a imagem de uma pessoa cansada, é a imagem de uma pessoa que depois no fim verbalizou tudo isso mais tarde nas entrevistas coletivas, não tanto naquela que deu ao Button, apesar de ter dito a mesma coisa, mas desenvolveu mais. Ele tem a noção de que de facto foram eles que perderam a corrida e foram eles que perderam a corrida. Mas eu acho que sobretudo ele teve a noção hoje, porque foi muito isso a corrida para mim, daquilo que distingue um campeão do mundo de quem ainda não o é, ou de quem ainda não está preparado para o ser, porque às vezes não o ser campeão do mundo é o que és. Vamos lá ver, um piloto de Fórmula 1 que não anda num carro capaz de ser campeão do mundo, não é campeão do mundo, e isso não é nenhum atestado sobre o talento dele. E o Lando Norris, mais uma vez, volto a dizer, é um piloto hiper talentoso. Não está ainda preparado para ser campeão do mundo. Ele não está ao nível a que estavam o Verstappen e o Hamilton com a idade e com a experiência dele. É isso que eu quero dizer. E ele percebeu isso hoje de uma forma muito gráfica. A equipa não ajudou, os erros não são todos dele. A escolha por calçar pneus soft no fim, que me pareceu durante muito tempo ter sido uma escolha dele, não é. Ou seja, o rádio para o carro dá-lhe essas hipóteses, ele responde num primeiro momento sim, dessas duas hipóteses que me estás a dar, cobrir a tática do Verstappen ou do Hamilton, é do Hamilton, porque ele tem a noção que é com o Hamilton que está a lutar, mas não é ele que diz podemos calçar médios softs, eu quero, ele diz softs primeiro, depois diz, ou médios, pode ser o que vocês quiserem. E a resposta do engenheiro é que lhe diz, ok, softs então. E esse é um erro, aliás, isso depois também se vê na cool-down room, quando o Hamilton entra e está de pé ainda e pergunta ao Norris, vocês ainda tinhas pneus médios novos? E ele diz, sim. E a cara de espanto do Hamilton a olhar para ele com esta resposta diz muito. É nisto. Mas já que estás Sim, a falar desculpa. nisso, deixa-me só introduzir esta pergunta. Se achas que a equipa faz bem em dar, em naquele momento dar essa hipótese de escolha ao piloto? Não, não. Não, nesse aspecto estou inteiramente de acordo com o nosso mestre, que mesmo não estando aqui fisicamente está sempre presente, porque ele também já o disse, trocámos mensagens sobre isso e ele já o disse. Não, a equipa tem necessariamente muito mais informação do que o piloto e, portanto, tem que lhe dar uma opção muito clara. E só se o piloto insistir muito e gritar de uma forma veemente, não quero isso, como aconteceu na Rússia em 2021, quando ele perdeu a primeira corrida. Um, Só nesse caso é que a equipa tem que se vergar à vontade do piloto, porque no fim do dia, no fim da decisão, é o piloto que está no carro e é o piloto que tem que decidir. Mas a equipa tem a informação toda e, portanto, tem que lhe dizer: nós temos pneus médios novos, estes pneus médios são mais rápidos porque eles têm isto estudado, eles sabem se são mais rápidos. E, portanto, são estes pneus que vamos calçar porque são suficientemente rápidos para aguentar os duros do Verstappen e suficientemente duradouros para conseguirem ser mais rápidos que os do Hamilton. É isso que tem que lhes dizer. E só se ele disser claramente não, 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 bom, aí admito, porventura, no fim. Ali deixam-lhe a opção e não devem deixar-lhe a opção. Um, Até porque, e volta ao mesmo, o Lando Norris não tem ainda. Como é que eu ia dizer isto? Eu sou uma pessoa muito palavrosa, mas não quero ser derido pelas palavras. E eu acho que o Lando Norris não tem ainda calo suficiente
para saber escolher bem. Eu sei que isso é estranho dizer-se porque ele tem anos e anos de Fórmula 1, mas é por isso que eu digo que eu acho que ele ainda não está no estado de maturação que estavam o Verstappen e o Hamilton com a idade dele. O Hamilton entrou na Fórmula 1 a ganhar, basicamente, nunca passou por uma equipa menos boa. O Verstappen, obviamente, não podia, porque estava numa equipa, mas quer dizer, a primeira vez que se senta num Red Bull ganha a corrida, fruto de muitas coisas, mas tinham estados de maturidade intelectual para piloto de Fórmula 1, e é disso que estou a falar, não é do resto, mais avançados do que o Lando Norris. E é por isso que um é 7 vezes campeão mundial e o outro 3 e vai ser 4, com toda a probabilidade. E estes dois pilotos e o Fernando Alonso distinguem-se por isso. Sim, claro que cometem erros, sim, fazem mais corridas, passam momentos menos bons, mas 9 em cada 10 vezes eles vão acertar e vão fazer a diferença. E hoje fizeram a diferença. Tanto o Lewis Hamilton, que faz a corrida que nós vemos, e faz, aliás, ele tinha feito em Espanha já uma corrida extraordinária em que se superiorizou ao Russell e fez uma corrida tremenda. Na Áustria, muito menos, ele ficou muito zangado. Talvez não tenha o nível de constância que tinha em 2008, 2009, 2010, em que em 17 corridas por ano fazia 17 grandes corridas, mas superior. Eu bem sei que também o Russell teve um problema no carro. Quando começou a chover, apesar de tudo, com ou sem problema no carro, o Hamilton chegou à frente. E o Verstappen fez a mesma coisa. Nem vale a pena falar da comparação entre o Verstappen e o companheiro de equipa, porque já se vai tornando uma novela recorrente e acho feio também bater nas pessoas quando elas estão num momento mau o Sérgio Pérez está mais do que num momento mau. Dito isto, eles os dois fizeram a diferença. São campeões do mundo por alguma razão. E o Norris percebeu naquele momento, voltando ao início, quando se inclina para a frente, que não é ainda essa pessoa e que está a perder corridas. O Norris tinha, eu não sei se é a obrigação, mas a possibilidade de ter ganho muito mais corridas este ano do que já ganhou. E ainda as pode ganhar daqui até ao fim do ano e não vai ser um drama. Mas neste momento, quando pensamos em 2024, eu penso mais nas corridas que ele perdeu do que nas corridas que ele podia ter ganho e não ganhou, digamos assim, Uhum. do que nas corridas que ganhou efetivamente. E eu acho que isso lhe caiu por cima, no fim. Falando da McLaren e acabando só para não... Desculpa que eu como já percebeste, estou muito falador hoje, mais do que é costume. Não deixe de ficar com um grande amargo de boca por aquilo que vai continuando a acontecer ao Oscar Piastri. Não tanto pela Se bem, simpatia que tenho pelo piloto, tenho, mas foi mais um dia francamente mau. Desculpa, diz. Se bem que... eu queria ainda voltar à Uhum, Mercedes, mas já que a conversa foi para a McLaren, deixa-me só complementar que faz muita confusão, e fez muita confusão ao longo do Grande Prémio todo a indefinição que existia do lado da box da Mercedes. Isso verificou-se em 2 ou 3 momentos de comunicação de rádio, quando ainda no primeiro stint, quando estava prestes a começar a chover, a equipa mais ou menos a dizer que a decisão de pneus tinha de ser uma decisão simples e clara. Não percebo aquela comunicação de rádio. Depois, essa tal, que vem na sequência da minha pergunta, da equipa dar a escolher ao piloto aquilo que quer calçar, quando é a equipa que tem à sua frente uma série de dados e uma série de previsões e pessoas específicas só a olhar para aquilo e para as possibilidades de estratégia numa uhum, corrida, eh, e apesar disso dá a hipótese ao piloto. E depois há uma outra coisa que me faz alguma confusão, e aí eu hoje critico o Oscar Piastri por isso. Na, no primeiro stint e antes da primeira paragem, a McLaren está numa posição privilegiada de uhum, 1-2 e a Mercedes está em 3-4. uhum, O Oscar Piastri começa a atacar o Lando Norris 2 voltas, 1 volta e meia antes da equipa parar. Não percebo porque é que ou melhor, percebo, mas não percebo porque é que ninguém o manda parar de fazer aquilo, porque claramente ali a decisão correta naquela posição seria fazer uma dupla paragem como a Mercedes fez, com o risco de o segundo piloto perder mais tempo do que o primeiro, como o Russell perdeu para o Hamilton, mas era a decisão mais correta porque continuar em pista claramente levaria a uma perda de tempo que depois se verificou no Oscar Piastri. E o Oscar, quando tinha uma vantagem minimamente confortável para que a McLaren pudesse fazer essa dupla paragem, decide começar a atacar o Lando Norris pela primeira posição em pista. Eu não condeno diretamente o Oscar Piastri, porque ele é um piloto e naturalmente vai sempre lutar pela posição. Tenho algumas dúvidas que a equipa não pudesse dizer naquele momento: meu, vamos lá ter calma, porque a gente precisa de parar. Idealmente queremos parar os dois pilotos e, portanto, segura posição, tratas dessa disputa de posição depois da primeira paragem. Pá, e no fundo, depois dessa tentativa, nada disto aconteceu, como é evidente e como toda a gente que viu a corrida sabe. A partir da primeira paragem, a corrida do Oscar Piastri é uma corrida completamente arruinada
da mesma porque a McLaren falha os 2 timings falha o primeiro timing de paragem, no que diz Uhum. respeito aos 2 pilotos, e falha o segundo timing de paragem depois com o Lando Norris. Mas eu queria saber a tua opinião sobre este momento. Tinha aqui uma pergunta para ti, que é se a sucessão de erros da McLaren nesta corrida não começa nesse momento de disputa de posição de Oscar Piastri com Lando Norris a 2 voltas de volta e meia dos 2 pararem. Confesso que não concordo inteiramente contigo, por várias razões. Para já, eu Então, não ouvi todo rádio é disto nenhum. que eu gosto. Não ouvi o único rádio, posso estar a dizer um grande disparate, não faço ideia, inclusivamente se a McLaren não lhe disse isso. Segurem posições, parem com a luta em pista, porque a verdade é que o ataque que Se eu vi na disse, foi televisão, respeitado. não ouvi. Mas o ataque, pode ter passado alguma coisa que eu não vi também. O ataque é um aproximar-se e mostrar-se 2 vezes sem nunca disputar uma única travagem sequer. Não me deu ideia que eles Não, estivessem a não, lutar sim, em sim. pista. Oh, Pronto. quando eu digo Não, certo, ataque, deixa-me certo, deixa-me só esclarecer isto. Quando eu certo, digo diz isso. ataque é o Oscar estava a mais de um segundo e meio, 1.8 do Lando, e de repente entra na zona de DRS, entra a 0.6, Uhum. 0.7, 0.8, depende. Bem, isso é o suficiente para te estragar uma dupla paragem. Mas repara, quando eles param nos boxes, é isso que eu estou a tentar encontrar. Quando eles param nos boxes, a diferença que eles têm para o Hamilton, que é o Mercedes que vai à frente, não é muito superior a 3 segundos. Portanto, Uhum. se naquele momento o Piastri é mais rápido que o Norris, eles precisam de tanta distância para os Mercedes quanto possível. Pode ter acontecido uma de várias coisas. Uma, o Piastri sentir-se mais rápido e dizer vamos para a frente, vamos ganhar e cavar esse fosso para os Mercedes para podermos fazer esse double stack. A gestão da diferença entre os dois não se faz em pista, faz-se na entrada das boxes, como o Russell fez para o Hamilton. Aliás, o Russell, quando eles entram nas boxes, está colado ao Hamilton e atrasa-se tanto, cria tanta distância para o Hamilton que eles conseguem fazer o double stack e a coisa não corre maravilhosamente bem, mas também não corre mal. É aí que se faz a diferença entre os dois pilotos, não é em pista. Por outro lado, quanto maior a diferença tivessem para os Mercedes, mais confortavelmente sairiam depois do double stack à frente dos Mercedes. Por, junto a tudo isto, não ter visto nenhum ataque em pista que tenha posto em causa os dois carros, que os tenha levado a sair de pista, que os tenha levado a perder tempo, Não, não, mas e a minha portanto, questão ali não é o ataque, é o Oscar estar 2 voltas antes da corrida, 2 voltas antes da paragem, peço desculpa, a uma uhum. vantagem minimamente nos mínimos dos mínimos, confortável para fazer uma dupla paragem, e de repente começar Mas a encurtar essa o vantagem. que é, mas repara, É um volta ao segundo e mesmo. meio, um ponto Mas volta oito. ao mesmo, o E é Russell quando para nas boxes está colado ao Hamilton, eles não têm essa vantagem faz-se na entrada das boxes, não é necessariamente em pista. É óbvio que se tiverem essa vantagem em pista, mais fácil se torna porque fazem tudo oleado sem pensar 2 vezes. Quando não conseguem fazer, têm que criar essa distância em algum sítio. O sítio perfeito é a entrada para as boxes. Entram os dois em cima um do outro, um vai até à linha dos 80 km/h à velocidade máxima, o outro, quando já não pode ser ultrapassado, segura ali o tempo suficiente para criar essa distância. Eu não o vejo o Russell ataque do quando Piastri. para, deixa Sim, só sim, para sim. ser exa o Russell quando para, está a 2 segundos do Hamilton. Ok, E o Piastri quando o Norris para, está a 0.7 do certo. Norris. Sim. Pá, não. Eu confesso que vejo ao contrário. Eu acho que a McLaren, se ele estava mais rápido, dizia-lhe: passam, paras tu primeiro nas boxes. Aliás, sabendo que o primeiro a parar nas boxes era quem estava em primeiro lugar e querendo o Piastri essa tática para ele, era normal, porque é assim que a McLaren procede, não é? Ou seja, manda parar primeiro o que está à frente. Era normal que ele quisesse parar primeiro, se calhar já sabendo que o iam lixar a seguir e à grande, desculpa a expressão, mas foi, enfim, uma Mas coisa. aí Foi uma. falta, para Sim. mim, aí falta uma equipa que lhes diga: meus amigos, luta em pista, tudo bem, tu estás mais rápido, tudo bem, tens o próximo stint para te mostrar. Repara, eu aqui não recrimino o piloto, Hum. que claro que um gajo que está em pista quer mostrar que está mais rápido que o companheiro de equipa, se de facto estiver mais rápido. Eu aqui faz-me confusão que não haja uma alma na McLaren que perceba, nós estamos na janela de paragem, este gajo está-me a querer mostrar que está mais rápido, tudo certo, meu, vamos lá acalmar. Nós queremos fazer uma dupla paragem porque é o mais sensato a fazer nesta altura. Portanto, acalma-te e abre Não sei, distância para o teu certo, eu companheiro de percebo tudo o equipa que estás a para te dizer. Não permitir sei se é por isso que fazer a dupla McLaren decide não paragem. fazer a dupla paragem, confesso-te. Acho que a McLaren Pois, eu decide não também fazer não. uma dupla paragem porque acham que com os slicks em pista ele ainda aguenta mais uma volta. E aquilo fez-me lembrar as corridas que eu às vezes faço na PlayStation, quando começa a chover e eu decido que ainda não vou parar de pneus naquela volta. Mas quer dizer, em minha casa está pouco em jogo. Ali está um bocadinho mais. Confesso-te que sendo assim e sendo uma opção da equipa e não do piloto, como tu dizes, e parece-me fazer todo o sentido, volto àquilo que eu estava a dizer originalmente. A McLaren lixou o Piastri com um F muito maiúsculo e mais uma vez estragou a própria corrida e a corrida do piloto. Aliás, isso vê-se no fim, quando ele, depois de fazer a última paragem,
vai buscar grande parte da vantagem. Ele acaba a corrida, creio que a 5 segundos do Norris, quando parou nas boxes e saiu a 15 ou 16 segundos do Norris. Quer dizer, são erros em cima de erros. E por uma vez o Piastri não pareceu mais lento que o Norris em corrida. Não é suficiente para ficar à frente dele, mas não pareceu mais lento. Voltamos àquilo que dizíamos, a McLaren comete erros a mais para quem tem um carro tão competitivo. O que tem uma vantagem é que prova mais uma vez, voltamos a dizer isso semana após semana, que não é só o carro mais rápido que ganha. Tem que ter pilotos muito rápidos e que tem que tomar as decisões boas. E a corrida da McLaren foi o contraste completo para a corrida da Red Bull. A McLaren tomou muitas decisões más, a Red Bull tomou, no caso do Verstappen, todas as boas decisões. E ele próprio disse isso no fim da corrida, e é por isso que mesmo num dia mau, em que eu achava que o Verstappen ia acabar em quinto ou sexto, e isso seria, enfim, um bocadinho cataclísmico para o ritmo que eles têm tido desde o início do ano, mas era o ritmo justo que tinham, consegue capitalizar e acaba em segundo lugar. Não, É disso que se fazem os campeões. Outro exemplo, a equipa durante a corrida elogiou o Max porque é decisão, supostamente, segundo aquilo que percebemos, do Verstappen parar para Interes naquele exato momento, e elogiou também o Hamilton porque já depois de o Leclerc e do Sérgio Pérez pararem, a Mercedes diz ao Hamilton: está na altura de nós pararmos e calçar intermédios, e aí estamos a falar à volta 21, e o Hamilton diz-lhes: não, ainda há muitas zonas secas em pista, vamos continuar de slicks, e só param à volta 26, ou seja, dois exemplos de chamadas dos pilotos, no caso do Verstappen para parar, no caso do Hamilton para não parar quando a equipa queria. Certo, a McLaren não tem esses pilotos, que é relativamente normal no caso do Piastri, será porventura ainda normal no caso do Norris, mas também não tem uma equipa de um muro de boxe suficientemente forte para lhes dizer é assim, agora vamos fazer, ponto. Parte Tem que boa. adotar. A Sim, sim, Mercedes sim, tinha uma estratégia que o Hamilton não tinha, que era se o Hamilton insistisse, eh, se a equipa dissesse A e o Hamilton dissesse B e a equipa voltasse a dizer A, o Hamilton sabia que ao segundo A era para cumprir e calar. Estou a Pois, sonhar. não sei, és capaz de ter razão. Sabes que a minha memória parou alguns em 1990 e qualquer coisa, Acho portanto que eles tinham uma espécie de é código perfeitamente, desse género. é Se a equipa perfeitamente, insistisse duas sim, vezes, é é porque era perfeitamente para cumprir normal e acabou. que isso aconteça. E a McLaren tem rapidamente. O que eu tinha a dizer da parte boa é que num ano em que falamos de tantas contratações e mudanças de equipa, ainda há pessoas de estratégia, homens e mulheres, designadamente no caso da Red Bull, que é uma mulher, disponíveis para serem contratadas. Portanto, eu se fosse a McLaren e a Ferrari, estaria ativamente no mercado, mais do que a procurar o Adrian Newey como uma panaceia milagrosa para problemas que no caso da McLaren nem sequer existem, porque o carro já é altamente competitivo, à procura de alguém que conseguisse pensar de forma racional e muito rápida e tomar decisões, no fundo, como fazem os bons líderes na batalha, não é? É no meio daquilo tudo que se vêem as pessoas que são brilhantes, porque pensam bem, pensam com calma, decidem e essas decisões dão resultado. Acontece no caso da Red Bull, tem acontecido, aconteceu hoje também no caso da Mercedes, não aconteceu no caso da McLaren. Antes de prosseguirmos com a conversa, deixem-me só ler alguns comentários que nos foram chegando, desde logo do F. Martins e do Paulo Moas, que nos dão as boas noites, também o SDM e o Dominic Teixeira, o Adrem também nos dá as boas noites e o Miguel Maia. Peço a todos, já agora, que nos estão a acompanhar em direto e também quem nos acompanha em diferido, que deixem um like no nosso YouTube a este episódio, porque as coisas do algoritmo já sabem. Quem ouve o debrief já sabe que o algoritmo gosta dos likes e, portanto, deem-nos essa ajuda. O SDM diz-nos que daqui a 50 ou 60 anos, quando discutir a qualidade da Stena e Lewis Hamilton e similares, serão um mês menos os problemas, Menor dos problemas. menor Mas dos deixa-me só dizer uma problemas. coisa antes de passares para o José Vieira. Eu não disse que daqui a 50 ou 60 anos eu vou estar a discutir. Não, daqui a 50 ou 60 anos vou estar a fazer tijolo. Alguém há de estar a discutir o Hamilton. E eu já não estou seguramente. Já chega. Nunca se sabe. É. A Soraya diz-nos boa noite e pergunta porque é que será que veio aqui hoje. A Soraya é grande fã de Lewis Hamilton e há um ano estava a ver a pole position de Lewis Hamilton num Hungaroring. Espero que esta vitória hoje de Lewis Hamilton signifique que no próximo grande prémio, que por acaso vamos ver juntas em Budapeste, eu possa celebrar uma vitória do Verstappen e uma pole position também do Verstappen. O Bernardo Figueiredo diz-nos que o que a McLaren tem, o que a McLaren mais tem feito é desperdiçar pontos ou esfê-lo com os dois pilotos.
e completa a dizer que mas não podem dar essas escolhas todas aos pilotos. Ele até pode decidir a volta em que para, mas os pneus têm que ser o pit wall a tomar essa decisão. Salviana aparece-nos por aqui nos comentários para dizer, primeiro, boa noite, e segundo, o próximo Grande Prémio é o Grande Prémio da Hungria, e eu felizmente lá estarei ao vivo e a cores. O F. Martins diz-nos que o Lando por vezes faz lembrar o Leclerc neste tipo de decisões, no acatar e não impor a sua própria decisão. O Salviano ainda no que diz respeito ao tema a primeira paragem dos McLarens, diz-nos que numa equipa a sério tinham dito ao Piastri: abranda, abre 3 segundos para o Lando porque vamos fazer double stack, dupla paragem. 2-1 ganharam vocês. O F. Martins acrescenta que a sensação que lhe deu foi que o Piastri queria mostrar que naquela altura estaria mais rápido que o Lando e por isso aplicou o modo deixem-me passar se faz favor. E ainda o Bernardo Figueiredo complementa que a McLaren também podia ter parado o Norris na mesma volta em que o Verstappen parou e o Piastri parava na seguinte se não estivessem confiantes no double stack. Pois, mas a McLaren no que diz respeito a acertar nas voltas de paragem hoje foi mesmo para inglês ver. Eu antes de nós avançarmos na nossa conversa queria também recordar a pontuação deste campeonato que se tornou e que está a ser muito mais interessante do que o campeonato do ano passado, que foi amplamente dominado pela Red Bull. Este campeonato já tivemos 6 vencedores diferentes, corrijo-me João Amaral se estiver 6 enganada, vencedores diferentes. o que nos dá o Max Verstappen com 255 pontos, à frente de Lando Norris em segundo lugar com 171 pontos, Charles Leclerc em terceiro com 150 pontos, Carlos Sainz em quarto com 146 pontos, o Piastri em quinto lugar com 124 pontos, o Pérez, por incrível que pareça, há muitos que nos estão a ouvir, está em sexto lugar com 118 pontos, à frente de George Russell e de Lewis Hamilton, que têm respectivamente 111 e 110 pontos. A luta está muito mais animada no campeonato de construtores, com a Red Bull a liderar com 373 pontos e com a Ferrari em segundo lugar com 302 pontos e a McLaren com 295 pontos. Em quarto lugar, a Mercedes com 221 pontos. Está mais ou menos tudo em aberto. A distância dos primeiros para os segundos ainda é grande, mas por este andar está mais ou menos tudo em aberto. E neste seguimento, queria-te perguntar, João Amaral, parecendo que não, nós vamos na segunda vitória consecutiva da Mercedes e a segunda vitória no campeonato. Acho que com elevado grau de segurança posso dizer que ninguém no início deste campeonato apostava que esta realidade iria suceder e, portanto, gostava de saber a tua perspectiva sobre o que é que isto significa, que a Mercedes está no jogo, que estas 2 últimas vitórias são apenas circunstanciais, ou que estas 2 últimas vitórias são apenas circunstanciais, assim é que é. Começo por essa última. Todas as vitórias são circunstanciais. Eu não acho que, ainda que na Áustria tenha sido, obviamente, a quantidade de contexto tenha sido muito maior para a vitória do Russell, que não tinha ritmo para o Norris e para o Verstappen, do que aqui. Independentemente disso, há uma coisa que é inegável, é que a Mercedes encontrou novamente. Nós costumamos utilizar a expressão caminho das pedras como uma coisa negativa, mas não é o caminho das pedras, é uma coisa boa, porque o caminho das pedras é aquele que se faz sobre a água, creio, na parábola bíblica em que há pedras sobre as quais andar. Mas enfim, encontrou o caminho certo para chegar à frente, para recuperar velocidade em circuitos diferentes. Óbvio que em certas circunstâncias mais do que noutras, temperaturas mais elevadas não parecem ser tão amigas do Mercedes como temperaturas menos elevadas, mas dito isto, o carro está outra vez competitivo e, portanto, tudo aquilo que se tem dito, finalmente, falámos sobre isso também na terça-feira quando fizemos o debrief, finalmente está a fazer sentido. Portanto, a Mercedes recuperou a competitividade e temos a Mercedes como candidata a pole positions e a vitórias, independentemente de haver mais circunstância ou menos circunstância. Repara, no Canadá fizeram a pole position e estavam a lutar pela vitória e a corrida foi uma corrida estranha e eles foram os carros mais rápidos em pista em certos momentos. Na Áustria não estavam com ritmo para ganhar, mas acabaram por ganhar e aqui estiveram sempre a lutar pela vitória e dominaram, inclusivamente, fecharam na primeira linha da grelha partida. Portanto, que a Mercedes voltou, acho que já podemos dizer,
Não sei se as coisas estão demasiadamente equilibradas para dizer a Mercedes voltou e é a mais competitiva nesta circunstância. Não sei se é. A Mercedes voltou e consegue, em determinadas circunstâncias, ter um carro tão rápido como o Red Bull e o McLaren e, às vezes, até mais rápido. Portanto, isso é bom. Primeira conclusão para mim. Segunda, a McLaren já tinha, porventura, o carro mais rápido continua a ter e a Red Bull não perdeu assim tanto, portanto, continua a ter um carro hiper competitivo e um piloto que faz claramente a diferença. Não, isso também me parece óbvio. Portanto, passamos aqui, mais uma vez, 2 anos a dizer que, que bom que era que atrás dos Red Bull, que as coisas fossem na luta pela vitória como estão a ser atrás dos Red Bull, porque o Red Bull dominava, mas depois tinhas a Aston Martin, a Mercedes, a Ferrari a lutar e a McLaren a lutar pelos lugares subsequentes. Estamos a ter mais ou menos isso na luta pela vitória. Não são todas estas equipas, mas são 3 destas equipas, com a Ferrari a dar muitos tiros nos pés também, mais uma vez, e a voltar a ser a Ferrari dá um ano e qualquer coisa. E, portanto, enfim, a privar-nos de termos mais carros lá à frente. Isso parece-me mais ou menos óbvio. Sim, a Mercedes voltou. Eu não acho, para te ser franco, tentando responder à outra pergunta que me fizeste, se já é tarde demais. Ou por outra, tu falaste nisso, a Mercedes volta já aqui a meio do campeonato e na televisão disse muito isso, já é tarde demais. Eu não sei se é assim, quer dizer, é óbvio que o Max é demasiadamente bom e que a Red Bull é demasiadamente competente para haver aqui uma hecatombe. Mas isso viu-se na corrida de hoje, aliás, ele próprio diz isso no fim da corrida. Eu estou à frente do campeonato, tenho uma margem boa, não vou estar a correr os riscos que os outros correm. E isso é interessante. Vê-lo a pensar assim é interessante. Agora, o campeonato é Uhum. longo. Atingimos hoje a primeira metade do campeonato. E na segunda metade do campeonato muitas coisas podem e vão acontecer. Portanto, não estamos livres de termos campeonato até ao fim, quer nos construtores, quer também nos pilotos, apesar de me parecer que a vantagem é considerável. Mas enfim, nunca se sabe, um acidente num arranque, um toque, uma coisa qualquer, Para, um azar mecânico na semana seguinte, e isto vai à vida, não é? nos construtores, neste momento, há 152 pontos que separam a Red Bull da Mercedes. Se a Red Bull continuar com um segundo piloto totalmente ausente, Hum, que eu acredito que, por muito desgraçado que seja o Sérgio Pérez, não quero acreditar que ele até ao final do campeonato uhum, vá ter 0 pontos somados, portanto, vamos colocar aqui alguma almofada de conforto, mas é perfeitamente possível que a Mercedes, ou seja, que a Mercedes ainda possa dar luta à Red Bull, porque no fundo é uma equipa com 2 pilotos a competir com uma equipa que tem essencialmente um piloto. No campeonato de pilotos acho mais difícil, porque uhum, o Verstappen também adotou esse lado pragmático de tenho uma vantagem confortável em relação ao segundo lugar, tenho perfeita noção de que não tenho um carro tão dominador como tinha o ano passado e, portanto, não vou ser tão maluco como já fui noutros tempos em uhum. que podia arriscar mais porque não tinha nada a perder. E agora tenho, e que se há alguém que tem um campeonato a perder é ele. Os outros têm todos um campeonato a ganhar, por muito mais competitivos que venham a ser os carros daqui para a frente. O que é uma declaração interessantíssima para todos os outros pilotos que têm carros capazes de lutar pela vitória, porque ouviram da boca do Max Verstappen, ouviram-no dizer aquilo que eu achava mais. Quer dizer, eu sei que ele pensa assim como piloto extraordinariamente competente que é, mas isso é interessante porque sempre que estiverem a lutar roda com roda, sabem que quem tem a perder é o Verstappen, portanto podem arriscar aquela margem de 3 ou 4% que todos eles deixam para evitar o acidente, e falámos disso abundantemente na Áustria a semana passada. Não precisam de deixar, não é? Precisam de fazer bem as coisas. Mas essa margem fica toda do lado do Max Verstappen, porque é ele que tem a perder e ele sabe disso, o que é bom. Um, Indo um bocadinho aqui, porque estamos a falar da evolução das competitividades das equipas este ano, e bem, vamos ter campeonato até ao fim, é o que eu acho, e estamos a ter um campeonato extremamente interessante, vamos ter debriefs maiores até ao fim do ano, porque vamos ter muita coisa a acontecer. Indo um bocadinho aqui à mensagem do Tiago Pinho, aquilo que me fica na cabeça também, porque já que estamos a falar dessas equipas, é, é, é de facto essas trajetórias ascendentes e descendentes das equipas este ano e as trajetórias dos pilotos que vão estar nessas equipas. Não era necessariamente essa, desculpa, era a mais recente, essa mesmo. Aquilo que vai acontecer aos pilotos em 2025 e aquilo que está a acontecer às equipas para que eles vão em 2024. Isso é que é interessante, porque a Mercedes encontrou finalmente, confirmei o significado da expressão, o caminho das pedras. Isso é bom. E o que é que isso nos diz? Que o George Russell vai ter um carro competitivo em 2025. Não sabemos ainda quem vai estar ao lado dele em 2025, mas quanto mais competitivo for o carro da Mercedes, mais candidatos há àquele lugar, certo? Sem entrar em demasiadas teorias conspirativas. O André Kimi Antonelli é um possível candidato,
mas há mais pilotos sem contrato para 2025 e há outros que têm contrato para 2025 e que se calhar, vendo que o Mercedes é um carro competitivo, até largam aquilo que têm para ir conduzir para a Mercedes. Não digo mais, quarta-feira o Salviano falará Eu sobre deixei-te isto. ouvir, João. Não sei se é problema meu. Eu Agora, consigo ouvir. agora já te estou a ouvir. Pronto, ok, Agora já desculpa. te estou a ouvir. Quer dizer, não digo mais sobre isto porque na quarta-feira não vamos falar de fundo, o Salviano e quem lá estiver falará disto mais abundantemente. Mas quanto mais competitivo for o Mercedes, mais atrativo se torna para pilotos que não têm contrato ou para pilotos que já têm contrato. É isto. Portanto, isso é interessante. E, portanto, o que sabemos também é que os dois pilotos que estiverem na Mercedes em 2025, com probabilidade, vão ter um carro competitivo. Um desses pilotos não será aquele que ganhou hoje e que fez história e que fez essa história bonita que nós começámos a falar, que é o Lewis Hamilton. Esse decidiu ainda no início do ano, antes dos carros terem tocado num centímetro que fosse de asfalto, trocar a Mercedes para a Ferrari, uma escolha perfeitamente legítima. Já lá vamos. À mensagem do Salviano. E, portanto, o Lewis juntar-se a uma Ferrari que está neste momento, em 2024, numa trajetória descendente e que me parece um bocadinho à deriva, tu perguntavas-me há 2 semanas se já havia sinais de alarme, eu dizia-te que não. Acho que já começa a haver razão para Sou tocar uma uma sirene ou visionária. outra. És, claro, com certeza. Por isso é que fazes o debrief. E bem. Mas começa a haver razão para tocar uma. Não são os sinos em Maranello, porque não há vitórias, mas tocar uma campainha ou outra, sim, porque aquilo parece perdido. E volta ao mesmo, não parece tanto perdido em termos de engenharia. A engenharia é o último dos domínios em que parecem perdidos. A estratégia parece-me ser o primeiro. A comunicação interna já me parece. Digamos agora sobre a comunicação interna da Ferrari, o que dizíamos sobre a da Mercedes. A Mercedes calou-se, começou a ganhar e a ser competitiva e calou-se. A Ferrari deixou de ser competitiva e começou a falar e a dizer disparates e a fazer disparates. Portanto, em 2025 vamos ter um Lewis Hamilton numa Ferrari, não sei exatamente qual será. Isso é interessante. Analisar o resto de 2024 a essa luz também é interessante, porque, enfim, não estamos a falar só sobre eu sei que o debrief é só sobre a corrida que acabámos de ver, mas vamos ter aqui debriefs muito interessantes se a Ferrari continuar neste ritmo e se o Lewis Hamilton, com a expectativa que está sobre os ombros dele e com a capacidade mediática e de galvanização que ele tem, encontrar uma equipa que não lhe dá um carro capaz de vencer. É interessante também pensar nisso, à luz do que se passou no Grande Prémio de Inglaterra, que foi magnífico. Já vamos falar mais de forma mais concreta da Ferrari. Eu antes disso queria ir a outro protagonista desta corrida, que por acaso ficou em segundo lugar, não tendo um carro particularmente competitivo para aquilo que nos tem habituado, que é a Red Bull de Max Verstappen. Para te perguntar, João, se o Verstappen nos provou que o carro não é tudo o que conta. O Verstappen e o seu segundo lugar. Depende para quem. Para mim já tinha provado há muito tempo. Eu não sou, ao contrário de ti, fã do Max Verstappen no sentido de querer sempre que ele ganhe. Esse lugar está ocupado pelo. Eu sou fã e não quero sempre que ele ganhe, hoje queria que Não, ganhasse, certo. mas O que eu quero se dizer com calhar vou isto é ser que. demitida do Não, estatuto de não, fã. não sei se podes dizer isso em público muitas vezes, mas enfim, sabes que ser fã não é uma coisa racional, não é? Ou seja, o racional é o que aprecia, o ser fã é a parte emocional, e a parte emocional, no meu caso, está do lado do Fernando Alonso, que continua a fazer, enfim, um ano complicado. Dito isto, para mim ele já tinha provado que não era só o carro há muito tempo, não é? A partir de certa altura, essa desculpa de que é só o carro tem que desaparecer em relação a alguns dos pilotos. Primeiro porque nunca é só o carro, verdadeiramente. Uh, e isso parece-me mais ou menos óbvio para quem vê Fórmula 1. Segundo, porque em alguns casos é mais do que óbvio que mesmo posto num carro menos competitivo, o piloto vai brilhar na mesma. Eu lembro de um episódio há muitos, muitos anos, e com isto serei rápido. Ainda o Michel Schumacher ganhava uma pancada de corridas e ganhava quase tudo todos os fins de semana, e aquilo irritava um bocadinho. Eu nunca gostei de domínios insolentes de um só piloto ou de uma só marca, isso irrita. E disse a um colega meu, jornalista, estávamos numa apresentação de um automóvel, no autódromo exterior, eu disse: pá, estou farto, pá, pusessem o gajo um ano na Minardi que era para ver como é que corria. E o João Sena, a quem manda aqui um abraço, disse-me assim: era pior, o gajo ainda ia ganhar na Minardi, ainda ficavas mais deprimido. Eu acho que isso acontece com o Max Verstappen e com o Lewis Hamilton e com o Fernando Alonso, certo? Sendo que dos três só o Alonso é que passou pela Minardi, propriamente dita. Mas às vezes, quando pomos o piloto mais talentoso num carro menos capaz, é quando vemos verdadeiramente sobressair as suas qualidades naturais. Portanto, sim, percebo a tua pergunta. Ele a mim já me tinha provado isso há muito tempo, como o próprio Hamilton já provou, como o Alonso, mas fico contente que se veja que o Red Bull não é uma máquina
capaz de vencer só porque saiu das boxes, e que o Max Verstappen tem muito talento, e muito desse talento é que põe o Red Bull naqueles lugares em que ele tem estado nos últimos 3 anos. Portanto, fiquei feliz, capitalizou, conduziu como um campeão, tomaram as decisões estratégicas corretas, e é em corridas destas, mais do que naquelas que ele ganha com 40 segundos de vantagem, que se ganham campeonatos. Portanto, se chegarmos ao fim do ano com uma luta muito renhida e o Max Verstappen mesmo assim for campeão, pensem no Grande Prémio de Inglaterra, porque terá sido por ali e nessa capacidade que ele tem de salientar o carro, mesmo quando ele está nos fins de semana mais fracos, que se ganham campeonatos e que se ganham pontos importantíssimos. Eu fiquei particularmente surpreendida com o resultado do Verstappen, não que duvidasse da sua capacidade de condutor, de piloto, para ser mais precisa, mas pelos números que fui vendo ao longo e que fui acompanhando ao longo da corrida, porque a falta de ritmo do Red Bull no primeiro e no segundo stint era particularmente evidente. Eu vou só dar 2 números aleatórios de 2 fases diferentes da corrida. A primeira, à volta 18, ainda estamos no primeiro stint, o Verstappen está em 4º lugar nessa altura, o Hamilton está na liderança da corrida, o Hamilton na volta 18 faz 35,071, o Verstappen na mesma volta faz 36,172, é mais de 1 segundo de diferença entre os dois, ou seja, o Verstappen é mais de 1 segundo mais lento do que Lewis Hamilton. Numa outra fase da corrida, já à volta 30, o cenário mais ou menos idêntico. Nessa altura, o Lando liderava a corrida e fazia uma volta em 40,717, enquanto o Verstappen, que seguia em terceiro lugar, fazia uma volta em 42,098, ou seja, uma diferença de 1,3 entre os dois pilotos, com o Verstappen a ser mais lento. Isto foi-se repetindo em algumas voltas da corrida, quer no primeiro, quer no segundo stint. A Red Bull quase que dava a corrida mais ou menos como perdida até à primeira paragem, e é precisamente isso que transmite ao Verstappen, pela decisão que ele toma de parar à volta 26, se não estou em erro. Diz-lhe que voltamos à corrida. O Verstappen, poucas voltas depois, e a Red Bull também, percebe que aquele retomar da corrida vale muito pouco, porque o ritmo com os intermédios era particularmente lento, com muito desgaste. Ele dá precisamente conta disso. Eu pensei que a decisão de calçar duros não era propriamente a decisão mais correta, até porque o Verstappen tinha outras opções, não novos, não tinha macios novos, e os macios também não eram particularmente rápidos, e os médios que tinha novos já tinha utilizado no início da corrida, mas pensei que não tinha, nunca na vida teria ritmo para alcançar Lando Norris. A verdade é que teve já o final do stint de intermédios ligeiramente mais rápido do que o piloto da McLaren, e o final e o stint de duros é particularmente também rápido. E é um resultado que para aquilo que a corrida foi mostrando, que eu confesso que não esperava. Achei que o Verstappen ia ficar pelo menos em terceiro lugar. Achei claramente que o Norris ficaria à frente do Verstappen, e acho que ele hoje deu mais uma prova de que o carro não é tudo que conta, quem está lá dentro também puxa muito por ele e conta muito no final do Grande Prémio. Desculpa interromper-te, só antes de passarmos ao próximo tema, porque tudo isso que disseste é absolutamente verdade. Tem uma parte muito interessante, é que passámos aqui umas quantas semanas, ainda hoje, a dizer que uma McLaren no fim da corrida é sempre muito mais rápido, uma McLaren no fim da Sim, corrida sim. isto, uma McLaren no fim da corrida aquilo. Eu hoje no fim da corrida vi um Red Bull que foi mais lento que o McLaren na corrida toda, a superiorizar-se com relativa facilidade. Bem sei que há um conjunto de condicionantes para tudo isto acontecer, mas a verdade é essa. O Red Bull hoje, no fim da corrida, manifestou alguma competitividade que não teve ao longo de toda a outra corrida. Segunda coisa que me espantou, o Max Verstappen à chuva costuma ser absolutamente brilhante. E hoje não foi. Hoje não foi. Hoje não se viu esse brilhantismo, esse virtuosismo traduzido em tempo por volta. O carro estaria claramente mais lento. Ele no fim da corrida também diz aquilo que já falei, que já falámos, é dizer: não vou correr os riscos que os outros estão a correr porque eu estou em primeiro lugar no campeonato. Se foi isso, muito bem, mas eu estava à espera, quando começou a chover, que houvesse ali um bocadinho um Max Verstappen show, e mesmo sem carro rápido ele conseguisse ultrapassar essas deficiências do carro de uma forma que não vi ao longo da corrida, só no fim.
Sim, deixa-me só dar um complemento que me esqueci. Já ficou evidente que o timing das paragens, quer no primeiro, quer no segundo stint do Red Bull, são chave Uhum. para o resultado que o Verstappen conseguiu. Eu acho particularmente importante o timing da primeira paragem, porque nessa altura o Max, antes de parar, estava atrás do Russell e estava 10 segundos, mais 10 segundos atrás do Russell, e depois dessa paragem não só passa o piloto da Mercedes, que acaba por abandonar, como consegue ainda ficar 3 segundos à frente dele, e portanto aquele timing e aquela decisão do piloto foram muito importantes para a corrida da Red Bull e para recuperar tempo para os adversários em pista, que eram os Mercedes e também os McLaren, no caso da segunda paragem, em que o Verstappen acaba por parar primeiro do que Lando Norris. Mas prosseguindo um bocadinho ao contrário daquilo que estavas a dizer, eu ia te perguntar se te surpreende, ao contrário, porque é corrida ao contrário, não Sim, é sim, para sim. contrariar aquilo que Mas, estavas a dizer, mas João. podes e Que deves. é, Nós sim, temos sim, essa capacidade de discordar e continuarmos a ser amigos, que é uma coisa boa. exatamente. Se te surpreende que o Red Bull tenha estado tão lento, ou seja, nós nos grandes prémios anteriores vimos um Red Bull com dificuldades nos treinos, vimos um Red Bull com algumas dificuldades em qualificação, mas em corrida aquilo de certa Uhum. medida alinhava-se. Claro que no último grande prémio foi o que foi, mas o Verstappen sempre esteve em posição de lutar pela vitória. Este grande prémio, eu pelo menos não tive a sensação que o Verstappen ao longo da corrida estivesse em posição de lutar pela vitória. E queria te perguntar se isso te surpreendeu. Sim, um bocadinho. Ou seja, é verdade tudo o que tu disseste, o carro tem sido relativamente inconstante, mas ele tem conseguido ultrapassar essa inconstância e tem sido, aliás, o elemento mais fiável do Red Bull este ano, o Max Verstappen. Não quer dizer que não o fosse nos outros anos, mas enfim, pelo menos a mecânica juntava-se à parte do talento. Este ano a mecânica está uns furos abaixo do que estava e o talento dele continua muito, muito estável. É verdade que teve uma temperatura muito baixa, que foi um grande prémio de inverno, apesar de ser verão também em Inglaterra. Mas surpreendeu-me, sim. Não estava à espera que o Red Bull ficasse, como te disse, a meio da corrida, achei que ele ia ficar em quinto ou sexto lugar, não em terceiro. E isso surpreender-me, ou seja, O num carro, próprio Verstappen. sim, num carro, ele ontem teve obviamente problemas no fundo depois daquela saída de pista em qualificação. O carro foi reparado, não será um carro a 100%, mas mesmo um Red Bull a 97 ou 98% é um carro rápido com possibilidade de lutar pela vitória. E hoje não estava a ser, em momento nenhum foi. E isso surpreendeu-me, sim. Não sei se O isso é sinal Bernardo de algo. lembra aqui um ponto importante, que é Sim, o Verstappen verdade. chegou a certa altura a ter o Sim, Sainz a pressioná-lo. sim, aliás, foi por causa da mensagem do Bernardo e me ter lembrado que o Sainz andou em cima dele que me lembrei daquilo que estava a achar quando estava a olhar para a televisão. Este tipo é, obviamente, um hiperdotado. Em chuva costuma ser um espetáculo à parte. Como é que ele não se consegue? Não é que o Sainz não seja, mas caramba, a chuva costuma ser, como acontece muitas vezes, um elemento diferenciador para o Verstappen e não foi. Portanto, havia ali muito carro que não estava a funcionar e que depois passou a funcionar. O que reforça mais uma vez aquilo que dizemos muitas vezes sobre estes carros, sobre esta geração de carros. É muito difícil prever o comportamento deles, não só para nós que estamos a ver a milhares de quilómetros, mas mesmo para quem lá está sentado, e isso tem sido um problema para quem quer um carro previsível. Tem sido uma sorte para nós que vemos corridas mais animadas. Mas, portanto, respondendo à tua pergunta, sim, surpreendeu-me não ver o Red Bull com ritmo para ganhar a corrida em momento nenhum deste fim de semana. Achamos sempre que eles estão a fazer um bocadinho de bluff nos treinos livres, não andam, não potenciam tudo, para chegar à qualificação abre o livro, não aconteceu. Teve uma saída de pista, tiveram os dois saídas de pista, e depois na corrida ficou sempre ali a tentar gerir e nunca a tentar, ou com capacidade para lutar pela liderança. O arranque acaba por ser o melhor momento, não do Max Verstappen, mas em termos de posição e de competitividade, o arranque correu francamente bem, mais uma manobra talvez, enfim, como é que eu ia dizer? Não foi a melhor manobra do fim de semana do Lando Norris, tentou atacar o Hamilton por fora e Uhum. com isso abriu completamente a porta ao Verstappen, portanto, aí eu pensei que ele, terceiro lugar, ia atrás dos Mercedes e a corrida ia ficar um bocadinho condicionada por isso. Não, não aconteceu nada disso. Eu puxo aqui o comentário do André para sublinhar que o próprio Verstappen nos disse que o expectável para ele era acabar em quinto, ou sexto, acaba em segundo,
e conclui dizendo o Verstappen nesta declaração que a equipa maximizou tudo aquilo que podia maximizar hoje. Ler alguns comentários que nos foram chegando, entretanto, desde logo do Nuno Pereira, que nos dá as boas noites. Também do Pedro Pereira, que diz que o Verstappen vai fazer sempre como na Áustria, vai sempre vender o carro, vender cara a sua posição, assim é que é, vai querer ganhar sempre. O Tiago Pinho diz-nos que o Max hoje maximizou o que podia. A certa altura pensou que o quinto lugar seria uma grande contenção de danos. Foi um excelente resultado, só havia ritmo no fim dos intermédios e nos duros. O Bernardo Figueiredo acrescenta que o Verstappen, como estávamos a sublinhar, chegou a ter o Sainz a pressioná-lo, com todo o déficit que o Ferrari tem tido. O Vítor Ferreira acrescenta que a Red Bull, temperatura baixa, não anda. Hoje e no Canadá, quando apareceu o sol, o Red Bull foi rápido e é mais rápido de duros que McLaren e Mercedes de soft. Desde a primeira volta foi a surpresa. O João Salviano a dizer que temos que falar do Nico Hülkenberg, já lá vamos, João Salviano, calma, com o teu pressure. Tiago Pinho acrescenta que para além do grande fim de semana da Mercedes e de mais um do Nico com sexto lugar, Nico Hülkenberg, o Max tirou o que podia com o fundo estragado e com o quarto lugar da grelha, segundo lugar na corrida com o fundo já reparado como podiam. Estava aqui um comentário que me daria jeito para introduzir o próximo tema, que eu adoro. Precisamente o Tiago Pinho. O pior que aconteceu ao Leclerc foi ter ganho no Mónaco e ter esgotado a sorte toda lá. Isto para te falar, João Amaral, dos dois desastres desta corrida. Vou juntar tudo num, que assim só se estraga uma casa. Fazes bem. Que é o que dizer de Sérgio Pérez e de Charles Leclerc, sobretudo dos seus respectivos estrategas. Temos mesmo que falar disto. Tanta coisa boa para falar. Vamos falar de desgraças. Já vamos falar do Nico. Não sei que te diga mais. Olha, sobre um e sobre outro, de formas diferentes, mas com coisas em comum. Coisas em comum. O desastre de corrida que ambos fizeram, o desastre de estratégia que ambos fizeram, trocar para intermédios quando a pista estava claramente seca. Só me fez lembrar o Raikkonen na Malásia em 2009, que ainda não sei quantas voltas em pista com pneus de chuva, à espera que a chuva caísse, e quando a chuva caiu teve que ir trocar de pneus porque aqueles pneus estavam desfeitos depois de ter perdido alguns 20 lugares. A Red Bull e a Ferrari hoje, enfim, acharam que aqueles dois pilotos eram cobaias e, portanto, podiam estar a fazer experiências, o que faz sentido até certo ponto. A partir de certo ponto é sadismo e eu acho que lhes faz mal. Sobretudo porque estamos a falar de dois pilotos que estão em momentos relativamente delicados do ano. O Pérez anda numa fase francamente má, sabemos disso, falámos sobre isso com abundância na terça-feira, toda a gente sabe que o Pérez está a precisar de recuperar confiança, partia das boxes ainda por cima, portanto precisava de uma estratégia arriscada que acertasse, falhou, redonda e rotundamente. O Leclerc, como diz o Tiago, ganhou no Mónaco, cumpriu um sonho de criança também e a partir daí acho que todo o universo de azar lhe caiu em cima de escolhas erradas, de tudo. Às vezes a pessoa acha que chegou ao fundo do poço e descobre que o poço tem um fundo ainda mais abaixo. E é o que está a acontecer aos dois pilotos. Óbvio, eu vou pior para o Pérez do que o Leclerc. Desculpa, diz sim. Eu vou-te dizer que me irritou, entre aspas, particularmente no caso do Leclerc, porque o Leclerc até faz tendo em conta de onde parte, até faz um bom arranque, consegue subir 3 posições, recupera mais uma posição ao Stroll. E depois não sei o que é que a Ferrari pensou. A única explicação que eu encontro é eles acharam que ia chover mais do que de facto choveu e quiseram antecipar a paragem para estar em melhor posição por comparação aos outros pilotos. Correu-lhes francamente mal. E correu-lhes francamente mal ao ponto de eu fui ver isto com algum cuidado, porque a desvantagem estava a ser tão absurda que eu não me lembro de assistir uma coisa destas nos anos todos em que não são muitos, também é verdade, em que fez Fórmula 1, por comparação direta ao companheiro de equipa, o Leclerc perdeu, estava, por exemplo, 9 segundos mais lento na volta 21, 12 segundos mais lento na volta 22, 16 segundos mais lento na volta 25. Pá, isto é... O que é que lhes passou pela cabeça?
A única explicação que eu encontro foi aquela que eu acabei de dizer. Mas caramba, não são propriamente amadores que se sentam ali. E no caso do Leclerc é particularmente mais, para mim, mais grave, porque no caso do Pérez a corrida estava à partida estragada, a menos que lhe acontecesse outra vez um Bahrein, se não estou em erro, de cair para o último e acabar por vencer, Uhum. seria muito difícil, era preciso uma corrida caótica. No caso do Leclerc, a qualificação não foi extraordinária longe disso, mas o arranque até foi bom e a corrida até estava a ser Uhum. boa. Ele até tinha conseguido subir 3 ou 4 posições. E a partir daquela decisão tem a corrida toda estragada. Sobre o Sérgio Pérez, eu vou dizer aqui uma coisa um bocado bruta, espero sinceramente que a Red Bull rescinda contrato. Pois, tu há bocadinho, isso passou-me há bocadinho que estavas a dizer, não acreditavas que o Pérez passasse mais 4, 5, 6 grandes prémios sem fazer pontos. Eu não sei se o Pérez passa mais 4, 5, 6 ou 7 grandes prémios na Red Bull sequer. As coisas estão a chegar a esse nível de depressão. Enfim, eu Isto, percebo tudo o que estás a dizer, concordo. Acho que vai ao encontro do que o Salviano está a dizer aqui numa das mensagens, ainda que não concordo inteiramente. Aquilo que estás a dizer e bem é que a Ferrari não. A estratégia, porque ambos optaram uma estratégia de risco máximo. Não há risco maior. É mais ou menos como estar a jogar na roleta, agarrar no dinheiro todo que temos, que é muito, já o ganhamos, e pôr uhum, todo numa das cores, no número 18 preto, pronto. Isso faz sentido quando a pessoa tem pouco dinheiro e quer capitalizar muito dinheiro no jogo. Apesar da probabilidade, porque isto é tudo estatística, jogar contra nós e acertarmos ganhamos tudo. Eu mesmo no caso do Pérez, enfim, percebo que o risco tem que ser maior porque ele está muito para trás, mas acho que é demasiadamente arriscado porque estamos a falar da Red Bull, não estamos a falar da Steak Sauber. E, portanto, uma equipa dessas tem que ter sempre uma dose de racionalidade maior do que uma equipa de fundo do pelotão. No caso do Leclerc, não percebo de todo. Ele está, como dizia bem, ele arranca bem, ganha 3 lugares, passa ao Stroll, está a ganhar ritmo em relação ao Stroll, está a ganhar ritmo em relação ao Sainz, parece-me. Eu acho que ele está uhum. a andar mais depressa que o Sainz nessa altura. E, portanto, uma estratégia de risco máximo. Quando já Muito- recuperaram a posição em pista e quando tem possibilidade de fazer bons pontos, é óbvio que a Ferrari quer ganhar a corrida, mas não quer só ganhar a corrida. A Ferrari não está numa estratégia de ou ganhamos ou rebentamos isto tudo, que foi basicamente o que fez. Não consigo perceber e acho por isso que dizia há bocadinho que acho que a Ferrari voltou a ser a Ferrari de há 1 ano e meio, 2 anos, que conseguia fazer as coisas mais disparatadas, às vezes mais divertidas, mas para mim, não para o Charles Leclerc necessariamente, que já não sabe o que há de fazer à vida e, portanto, há de estar num momento francamente difícil da temporada. Volta-me ao que dizia há bocadinho, se para o ano, com os 2 pilotos que vão ter e com a análise mediática e tudo mais que vão ter, que já têm hoje, mas vão ter ainda mais, isto correr assim, não vai ser fácil. Não consigo perceber o Sim. que é que está na base de uma estratégia dessas. Uma estratégia é, por definição, uma coisa racional e eu não consigo ver o racional de tirar um piloto que está naquele momento em 8º lugar ou em 7º lugar em pista, já tendo ultrapassado os carros mais lentos que tinha entre si e o seu companheiro de equipa e à sua frente só tendo carros tão rápidos como o dele ou mais rápidos. Não consigo perceber aquele do or die, porque foi basicamente isso, é ganhar ou morrer. Uhum. É um bocado desorientação, Sim, sim, é desespero. exatamente isso. Sim. Mas falando de coisas mais animadas, há um senhor que senta num carro que até há 1 ano e meio, 2 anos, era um senhor trator e que este fim de semana fez um corridaço chamado Nico Hülkenberg, que ele sim acertou em todas as paragens e temos, temos um underdog Hum. a penetrar os pontos. Eu gosto sempre de ver underdogs. Sim, temos underdog e o underdog, porque aquilo é uma maravilha. Não era só há 2 anos que o carro era um trator, repara, o ano passado o carro qualificava-se muito bem, mas depois à terceira volta já tinha comido os pneus, Andava eh, para trás, sim, sim. e quando parava nas boxes e punham pneus novos, eu acho que os pneus só por entrarem nos eixos já estavam a queimar borracha. Portanto, parabéns a quem fez essa parte desde logo funcionar e o carro ser um carro bastante mais eficaz. E parabéns às decisões todas bem tomadas que a equipa tem tomado. Nós falámos do facto da Mercedes ganhar 2 corridas consecutivas. Eu acho ainda mais espantoso a Haas conseguir 2 sextos lugares consecutivos em 2 fins de semana, mais a mais em fins de semana que não há particularmente um número elevado de desistências. E se a semana passada na Áustria o sexto lugar
seria um oitavo sem a desistência, ou um sétimo, perdão, sem a desistência do Norris. Aqui também desistiu o Russell, é verdade, mas o ritmo estava lá, ele andou sempre nas 2 semanas francamente bem, acertaram nos momentos das paragens todos, o ritmo estava ótimo, e houve ali uma altura em que eu até achei que o motor Ferrari mais bem classificado ia ser o dele, o que seria, porventura, uma boa maneira de dar uma chapada de luva branca nas pessoas que em Maranello têm que pensar, ou no número de boxes, têm que pensar isto tudo da equipa que participou em todos os grandes prémios desde 13 de maio de 1950, aqui em Silverstone, que foi quando tudo isto começou. Parabéns à Haas, parabéns ao Nico Hülkenberg, que continua a provar que é um grande piloto. Tenho alguma esperança de conseguir ver o Nico Hülkenberg fazer um pódio ainda antes do fim do ano. Seria tão interessante do ponto de vista sentimental como foi esta vitória do Lewis Hamilton, porque também já merece, o talento está lá, a capacidade de reagir, de agir, de pensar também. É um piloto francamente simpático e rápido e eficaz, e portanto está absolutamente de parabéns. Não foi o piloto do dia nessa eleição hiperdemocrática, porque esse foi o Lewis Hamilton, é normal que assim tenha sido, mas olha que ficou lá muito perto num fim de semana que esteve, roçou a perfeição para a Haas e para o Nico Hülkenberg, e portanto parabéns, Uhum. é bom ver uma equipa recuperada e a fazer este trajeto. Muito bem, para fechar, vamos aos destaques. Ainda temos alguns Uhum, pilotos para falar, para não sim. sermos redundantes. Destaques Uhum. e desilusões, João Amaral. Vou começar pelos destaques daquilo que ainda não falámos. Aston Martin, que faz uma corrida minimamente competente e que, pelos padrões do ano passado, teria feito um fim de semana miserável, pelos padrões dos últimos 2 meses e meio, fez uma corrida, apesar de tudo, trouble-free, fazem pontos, os carros perto um do outro, com o destaque do Stroll ter andado à frente do Fernando Alonso grande parte do fim de semana, se não todo o fim de semana, e isso é digno de destaque, sobretudo tendo em conta tudo aquilo que se lê e se ouve sobre o piloto canadiano e sobre o pecado capital que ele cometeu ao não ter nascido num bairro da Lata. Ao contrário dos outros pilotos que estão no plantel da Fórmula 1, que eram todos desgraçados e que ultrapassaram vidas de dificuldades, nem ler nem escrever sabiam. Bom para a Aston Martin, bom para o Lance Stroll. Talvez esta corrida mais ou menos anónima, mas competente, lhes dê a calma suficiente para pensarem nos próximos passos e, tudo correndo bem, para acertarem os próximos passos e esses passos deixarem de ser passos atrás. Destaque ainda para o Yuki Tsunoda, que mais uma vez faz uma boa corrida, e que se superioriza ao Daniel Ricciardo depois de um fim de semana que tinha ficado atrás dele, mas também para o Alex Albon, que consegue dar pontos ao Williams no seu grande prémio de casa. Eu li umas declarações do Albon em que ele dizia que se sentiu tentado este ano a trocar a Williams por outra equipa, que manifestou essa tentação ao Williams e que a Williams percebeu, mas que acredita verdadeiramente no projeto e que acredita verdadeiramente que o Williams vai ser um carro mais rápido. Não sei se vai, se não vai, mas foi a primeira vez em 2 anos que vi o Albon ter alguma concorrência da parte do companheiro de equipa, o que é bom. É salutar para o Logan Sargent, obviamente, para a equipa, obviamente, mas porque o próprio Albon consegue com essa concorrência superiorizar-se e, portanto, estes são os destaques positivos. Destaques negativos. Bem, destaque negativo numa corrida tão boa é difícil ter, mas vou pegar numa coisa, eu sou uma pessoa rancorosa, e vou pegar numa coisa que já tem umas semanas para destacar a parte negativa. Eu vi as bancadas, mesmo com chuva, vi as bancadas completamente cheias e vi um grande prémio de Inglaterra que teve mais ou menos 500 mil pessoas ao longo dos dias, 400 e tal mil pessoas. E, portanto, aquele discurso de há umas semanas de coitadinhos, de vitimização, de vamos vender poucos bilhetes por culpa do Max Verstappen, porque ele tem dominado tudo isto, ainda me parece mais estúpido, incompreensível, desculpa de mau pagador, eu nem sei o que é de chamar a isto. Foi tão ridículo que o próprio Lewis Hamilton, que é inglês, obviamente, veio dizer: não concordo nada com isso, os bilhetes vendem-se por outras razões ou deixam-se vender por outras razões, são caros e, portanto, é por aí que não se vendem. Ou seja, sai mais barato a um cidadão inglês ir ver o Grande Prémio da Hungria com viagens, alojamento e bilhetes do que ver o Grande Prémio de Inglaterra. Estou a pegar a informação fidedigna, foi dada pelo João Salviano, portanto, o seu a seu dono. Acho esse discurso absolutamente estúpido e isto, lembrei-me dele porque, e bem, o Grande Prémio de Inglaterra é um dos grandes prémios mais icónicos do calendário. Gosto, é bom quando as bancadas estão cheias. Quando o Hamilton passa para a frente da corrida, ouviu-se na televisão, parecia que a seleção inglesa tinha marcado um golo, um, o que em breve poderemos saber se vai acontecer ou não. Foi um belo preâmbulo dos Países Baixos de Inglaterra. Agora, trazer esse tipo de desculpas para a Fórmula 1 em pessoas que devem ser empresários e pessoas de negócios é estúpido.
não gostei de ouvir. E portanto esse seria o meu destaque negativo. Já não vale a pena falar de destaques negativos no Steak Sauber, já falámos do Pérez, já falámos da estratégia da Ferrari. A Alpine trouxe de volta o carro do início do campeonato e portanto passou um fim de semana francamente difícil. Agora, são coisas conjunturais, aconteceu aqui, esperemos que para a Hungria as coisas estejam melhor. Para a Alpine, que tem feito esse caminho, para a Steak Sauber acho que este ano já não há redenção possível, não é? O meu destaque positivo vai também para o Albon. Para além de tudo aquilo que o João Amaral disse, ele teve um arranque de grande prémio atribulado e conseguiu dar a volta e acabar nos pontos. É verdade que com o Russell obrigado a abandonar, isso facilitou um bocadinho ele acabar em nono lugar, mas ainda assim mérito para o piloto e para a equipa britânica. Destaques negativos. Eu, como não gosto de bater no ceguinho, fica só a referência que seria Sérgio Pérez e Charles Leclerc, mas já falámos sobre isso e, portanto, obrigada a todos aqueles que nos acompanharam em direto e em diferido. Obrigado também a ti, João Amaral, por teres estado mais uma vez uma semana comigo a analisar um grande prémio de Fórmula 1. Se tudo se alinhar, nós estaremos novamente de volta para o Grande Prémio da Hungria, que é um grande prémio que eu, juntamente com o patrão disto tudo, vou assistir ao vivo e a cores, mas seguramente que arranjaremos tempo e espaço para analisar aqui no Debrief esse Grande Prémio de Budapeste. Até lá, beijinhos e abraços.